Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado que não tem perdão. O pecado imperdoável. Já vou adiantar para você que é simples de entender quando você vai diretamente ao único texto que fala sobre isso, que foram as palavras do próprio Jesus. Tá? Então, acontece que muitas pessoas, teólogos, religiões, buscam fazer uma construção de texto para criar-se uma doutrina, para dar um ensino, e faz-se como se fosse um quebra-cabeça mirabolante, juntando textos de diversos lugares da Bíblia, que eles acham que está relacionado, e muitas vezes apenas confundem a cabeça das pessoas e criam ensinos errôneos. Na verdade, é apenas um texto que fala sobre isso, o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Tá? Eu vou ler aqui primeiro o versículo resumido, depois ler um pouquinho mais do contexto para entender melhor. Mas então diz assim, Jesus disse, Mateus capítulo 12, o versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, muitos buscam usar textos lá onde fala não entristecei o Espírito, os textos de Hebreus, né, que fala que é impossível se arrepender outra vez, Hebreus 10, Hebreus 3, tudo lá tem um outro contexto, não fala de pecado imperdoável ou blasfêmia contra o Espírito Santo, ou pecado contra o Espírito Santo. É um outro contexto e é uma outra situação, é uma outra mensagem, na verdade. O único texto que fala sobre isso é esse texto aqui. Tá? E não tem complicação, não tem dificuldade de entender isso. Tá? A primeira coisa que você precisa saber é o que é blasfêmia. Porque, olha, Jesus fala, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Ou seja, Deus perdoa todo tipo de pecado, e inclusive blasfêmia. Tá? Mas Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, o que é blasfêmia? De acordo com o dicionário, diz assim, que blasfêmia é o enunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou que é considerado sagrado. Então, veja que interessante, isso é blasfêmia. É insultar uma divindade. Então, no caso, é o insulto ao Espírito Santo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. E qual que era aqui o contexto? O contexto específico aqui, versículo 22 diz assim, ó, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Ok, então Jesus estava ali curando o endemoniado. E toda a multidão ficava admirada, diz ele no verso 23. Mas os fariseus, e esse aqui é uma chave para entender os evangelhos, as palavras de Jesus, sempre ter em mente que Jesus vivia em conflito com os fariseus, né? Em constante conflito. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, eles disseram que Jesus estava expulsando o demônio através de Satanás. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Enfim, aí Jesus faz uma explicação mostrando que a acusação deles era
por si só ilógica, porque como que Satanás iria expulsar a Satanás? Bom, aí depois, verso 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Verso 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí vem o texto. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia lhe será perdoado. Aos homens a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E depois segue dizendo, né, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra o próprio Jesus, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então aqui está. O texto esse é o único texto da Bíblia que fala sobre o pecado imperdoável, o pecado que não tem perdão. Então, não precisamos criar e fazer uma coisa complicada, buscar outros textos que não falam desse assunto. E tem muitas dessas doutrinas, desses pastores, dessas igrejas que pregam essas coisas mirabolantes, doidas, fazem as pessoas ficarem com a cabeça doente, ficam preocupadas se elas pecaram contra o Espírito Santo, se elas não têm mais chance, se elas já não têm mais perdão. Muitos ensinam que você constantemente rejeita o Espírito Santo, o seu coração vai endurecendo, e isso é o pecado contra o Espírito Santo. Mentira, não é isso. Não tem nada disso. Parem de ficar acreditando nessas interpretações mirabolantes que só colocam medo em você. O texto é simples, não precisa de muita explicação, tá bom? A blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse caso, eles estavam atribuindo, chamando o Espírito Santo de Satanás. E Jesus conhecia o coração deles, sabia que eles eram realmente maus. Eles estavam um coração ruim. Jesus conhecia o coração deles. Eles estavam atribuindo a Satanás uma obra que eles tinham plena certeza, convicção e evidência. De coração, eles sabiam que era a obra do Espírito Santo, mas eles atribuíram a Satanás. É isso o pecado contra o Espírito Santo. Nada mais. Tá bom? E que Deus abençoe você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.